7.323 pontos. O movimento ocorre em meio às negociações entre Estados Unidos e Irã sobre um possível cessar-fogo. O dólar fechou em queda frente ao real, atingindo o menor patamar desde abril de 2024. A moeda recuou 1,02%, sendo cotada a R$ 5,01. O euro vale R$ 5,87, queda de 0,84%. O Exército prendeu 3 militares condenados pelo STF por participação na tentativa de golpe de Estado. Foram detidos hoje o major da reserva Ângelo De Nicoli, o subtenente Giancarlo Rodrigues e o tenente-coronel Guilherme Almeida. Conforme a condenação, eles faziam parte de um grupo que usava a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência para espionar opositores políticos e espalhar notícias falsas com o objetivo de desestabilizar as instituições democráticas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou o tom contra o Irã e afirmou que eles só estão vivos hoje para negociar. O republicano também ameaçou reagir caso as conversas fracassem, enquanto Teherã impôs condições para avançar no diálogo. Representantes dos dois países se reúnem a partir deste sábado no Paquistão, em meio a um cessar-fogo frágil. Horário de Brasília, 6h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN, fim de expediente. Apresentação: Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Quem está no estúdio, desce o som para mim. Quem está no estúdio, dança como som para mim. Muito bem, para você em todos os cantos do mundo, sejam todos muito bem-vindos. Quem está no estúdio é o Wender Starles, nosso produtor. Boa noite, Wender, como vai? Tudo bem? Me pegou desprevenido, né? Boa noite pra você. Meu filho, fica preparado aí ao lado do microfone porque tudo pode acontecer e você já pode apresentar o nosso operador de som porque não falei o nome porque eu não sei quem é. É o nosso querido Henrique Dias. Henrique Dias, aliás, aproveito para mandar um abraço a todos os operadores. Entrou uma mosca no meu ouvido, assim, nesse momento não dá, pessoal. Muito bem, eu estou pelo vídeo, porque estou em São Paulo, no teatro. O Zé Godoy está em algum canto do planeta, já super bem instalado, aparentemente com frio ou sono, ou nenhum dos dois, Como é que você tá? Boa noite. Fala, Dan, boa noite, tudo certo? Não, tá tudo bem aqui. Lá fora tá frio, mas aqui tá quentinho. Você quer contar o aqui onde é, não? Chegou com delay, o Zé não ouviu a minha pergunta, daqui a pouco ele responde. Queria saber aonde ele está. Luiz Gustavo Medina, como está você? Estou aqui. E aí, Dan, tudo bem? Boa noite, Zé, boa noite para todos. Estamos aqui, diretamente de São Paulo. Que legal. E o Zé tá onde, Zé? Agora você consegue me ouvir e responder para todo mundo que pergunta angustiadamente onde você está? Tô em Londres. Oh, come on. What a man. Vai assistir. Pô, agora eu não sabia que você ia pra Londres, não. Tem umas 3, 4 peças aí que eu pagaria muito para ver. São pessoas maravilhosas em cartaz. Tem exposições. Não sei se tá tendo tempo de curtir a parte cultural. Você foi a trabalho também, né? Então, não sei como que essas coisas... Vou começar agora a programação. Boa, o Zé está em Londres, o Teco está em São Paulo, eu também estou em São Paulo e você em todos os cantos do mundo. Você se faz presente nesse programa pelo e-mail fimdeexpediente@cbn.com.br. É o nome do programa, fimdeexpediente@cbn.com.br. Se você botar fim do expediente, eu não tenho nada a ver com isso. Fim de expediente, é legal hoje escrever e-mail para as perguntas serem escritas para que a gente possa ter provas de exatamente quais foram as suas palavras. Hoje é um programa que as provas terão que ser reunidas, né? Teremos que ter provas de todos os participantes. Também pode participar pelo
CBN, isso é no X. Aí o Zé vai conseguir cuidar do X, Zé? Aí em Londres, não? Já postei aqui, tô acompanhando. Maravilha. Então o Zé vai cuidar do Twitter, esse Twitter atual X, o Teco vai cuidar do e-mail e o Ender Stares, agora mais preparado, o homem que nasceu preparado, vai cuidar do WhatsApp. O Ender, qual é o número, por favor? Quem quiser participar do programa é só enviar mensagem de texto ou áudio para o número 11999119981. 11999119981. Lembrando que perguntinhas de áudio de até 30 segundos. Muito bem, áudio, perguntas, o que você quiser. Eu vou dizer quem é a convidada, ela ainda não está conosco, daqui a pouco estará. O Teco, na verdade, vai dizer. E você prepare-se, meu caro ouvinte, e mande todas as perguntas que você quiser. A gente vai tentar botar todo mundo que a gente puder no ar, seja pelo áudio ou por escrito. Fala, Teco. Bom, nossa convidada é a pessoa que mais trabalha nesse país há um bom tempo, né? A pessoa que todo dia traz aventuras e desventuras do caso do Banco Master, a nossa heroína sem capa, Malu Gaspar, né? Lançada aqui no Fim de Expediente muito antes de virar modinha, diga-se de passagem. É verdade. Zé, você está em Londres, você perdeu a estreia do Diniz com o Corinthians, eu imagino que você não viu o jogo. O time já é uma máquina, domingo vai ter jogo contra o Palmeiras. Estamos naquele momento perigoso. Qual é o momento perigoso? Começamos a acreditar. E isso vai durar pouco, a gente sabe, mas como a gente tem vivido pouco esse momento, estamos desfrutando cada segundo possível. Além do Diniz, quais são os seus destaques da semana aí? No caso do Corinthians, a gente sempre tem que estar associado a alguma religião, né? E a gente fazia muito tempo, acho que desde a época do Tite, que a gente não tem uma religião assim, né? Agora vai ter o dinizismo, né? Para a gente poder, né, reclamar, orar, né, trazer de volta toda aquela mística bem corintiana. Vamos ver no que vai dar. Olha, eu até acompanhei, não consegui ver o jogo, obviamente, porque não pelo horário e por tudo mais, mas vi todas as entrevistas, vi os melhores momentos, já comecei empolgado. Segunda-feira, quando anunciaram, eu estava completamente... Eu não acho uma boa decisão, mas eu já estou empolgado, já estou apaixonado por tudo que está acontecendo. Aqui só se fala de guerra, né, Odan? Assim, na real é isso, e todo dia o assunto continua sendo esse. Quer dizer, guerra não, né? Guerras, né? Em várias frentes aí acontecendo. O Trump, obviamente, né, com essas declarações bombásticas, que depois não viram uma trégua e depois não é bem trégua, aquela confusão que a gente já está acostumado. E hoje teve a história do João Fonseca, né? Assim, eu estou no fuso certo, né, para ver o torneio ali, então logo cedo aí já fiquei sabendo ali do jogo dele com o Zverev, acho que foi um jogaço e foi por pouco ali, né? Mas ele fez uma participação incrível nesse Master 1000 aí de Monte Carlo e dá bastante indicativos aí, importantes aí para a temporada de Saibro, que talvez ele possa surpreender. Vamos ver. A performance dele nesses 3 grandes torneios que aconteceram até agora foram incríveis, né? Uhum. Perdeu para o número 1, número 2 e número 3 do mundo, o que é absolutamente pertinente. E em jogos muito disputados e muito legais. Teco, quais são os seus outros destaques? Já aviso o Ender, para não pegá-lo desprevenido, que eu acho melhor fazer o intervalo antes da Malu entrar, porque daí a gente já tem mais conversa com ela, tá? Então o Teco dá o destaque, eu falo alguma bobagem, a gente volta algum ouvinte, a gente vai para o intervalo e volta com a Malu, tá? Vamos nessa ordem, fala daí. Acho que a coisa mais importante é a história da guerra, né? A gente está desde quarta aí num compasso de espera, agora vai ter um fim de semana infinito no Paquistão para se bater o martelo, para que todo mundo ache uma narrativa que convenha, mas o que importa mesmo é acabar o bombardeio e abrir o tal do estreito e a vida seguir para outro rumo, que esse rumo que a gente está há 6 semanas só se perde, né? Só se perde por diversas óticas. Então acho que essa é a assunto da semana. Tem uma coisa que a mim não interessa nada, mas é impossível dizer que não foi um grande assunto, que essa missão da Artemis dando a volta na Lua e voltando, né? É um fato que não é comum, né? Evidentemente, a gente nunca tinha visto isso. As imagens são lindas. Eu realmente não é um assunto que me interesse muito, mas acho que foi um grande assunto daqui. E uma coisa importante, Dan, para a gente falar, que a gente tem esquecido, é o seguinte: já estamos em abril.
O que nos remete ao aniversário do Fim de Expediente, que é daqui a pouco, inclusive, né? Dia 21 de abril. Aniversário de quanto? 20 anos. Que loucura. Estão aí. Não, eu sei que são 20 anos, eu só queria que o ouvinte soubesse mais ouvintes. A gente repetisse isso mais vezes. Não só os ouvintes, mas possíveis patrocinadores, pessoas do jornalismo, porque 20 anos não é moleza, não é comum, não. Não é moleza. E o mais importante é que haverá uma grande festa de 20 anos. Onde? Que acontecerá em Vitória, sob o comando de Zé Godoy. Zé Godoy que sabe todos as burocracias envolvidas. Mas já avisar, que haverá festa, 2, para o pessoal de Vitória começar a fazer a barba, separar a roupa e escolher um bom perfume para 24 de abril. Maravilha. Eu posso me intervalo, o Ender quer dizer, eu quer falar de algum ouvinte, alguma mensagem já, ou posso me intervalo direto? Intervalo. Intervalo. Olha só, para você que está no YouTube, você nos assiste. Você pode comentar por aqui também. Vou até mostrar uma foto minha criança que está aqui, para que exclusiva, para quem está no YouTube. Olha só. Olha que menino simpático que eu era. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Na CBN, fim de expediente. O governo Rádio do Brasil. CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Ainda está bem complicado o trânsito aqui na cidade de São Paulo nos principais corredores. Eu falo justamente agora do corredor Norte-Sul. Para você que vai em direção a Santana, tem redução de velocidade ali na passagem pela jornalista Roberto Marinho até a altura da Avenida dos Bandeirantes. Dá uma amenizada, mas lá na frente já tem redução de velocidade de novo, hein? Na passagem pelo Parque Ibirapuera até a ligação leste-oeste, trânsito bem carregado. E entre o túnel do Anhangabaú até a chegada à marginal do Rio Tietê, você que está pelo corredor norte-sul em direção a Santana também encontra dificuldades, viu? No sentido de Interlagos, também não tem muito alívio para o motorista, não. É um trecho mais longo ainda, tá complicado aí pelo corredor norte-sul. Desde a chegada, o acesso ao túnel do Anhangabaú, até pouco depois da passagem pelo aeroporto de Congonhas, o motorista encontra trânsito pesadíssimo. Para evitar o corredor norte-sul, você pode seguir pelo corredor paralelo, ali pela Avenida Liberdade, Ruas Domingos de Moraes Vergueiro e Avenida Jabaquara. Por ali tem um trecho um pouco mais carregado, ali na passagem pela Rua Vergueiro, nas duas direções. Mesmo com esse trechinho aí de trânsito um pouco mais pesado, o caminho está fluindo melhor, vale mais a pena. Aproveito para falar também da Avenida dos Bandeirantes. Está ruim o caminho para você que vai em direção ao Sistema Anchieta Imigrantes e desde a saída da Marginal do Rio Pinheiros, viu? O caminho vai travadíssimo até a aproximação ali com a rodovia dos imigrantes. Não tem ocorrência por ali, isso tudo é reflexo do excesso de veículos. Como alternativa, siga aí o caminho da Roque Petroni Júnior e Vicente Hall. Para quem vai em direção à Marginal do Pinheiros, a Avenida dos Bandeirantes está um pouco melhor, mas também tem um trecho mais carregado. Entre a passagem pelo Viaduto Santo Amaro e a chegada à Marginal do Rio Pinheiros, também pelo excesso de veículos e reflexo de congestionamento na própria Marginal. Na direção da Pinheiros, está valendo mais a pena o caminho aí da jornalista Roberto Marinho. Desde o corredor Norte-Sul até a chegada à Marginal do Pinheiros, por ali o motorista encontra boas condições. Mas se você tem voo marcado ali no aeroporto de Congonhas, para evitar todo esse enrosco ali do entorno, já siga por outro caminho alternativo, a Avenida Indianópolis. Por ali você encontra boas condições nos dois sentidos, ajuda você a evitar esse transtorno todo aí nos arredores do aeroporto de Congonhas. Seis horas e 46 minutos, trânsito muito complicado, como a Luana acabou de falar aqui pra gente. Hoje tivemos muitos acidentes, inclusive com mortes. Matheus Leite tem mais informações. Boa noite, Matheus.
Oi, Wender, boa noite a você e também aos ouvintes. Pois é, foram pelo menos 13 acidentes registrados hoje na cidade de São Paulo. Segundo a TV Globo, durante a madrugada, pouco antes das 2 horas, um carro capotou e arremessou a passageira na Ponte do Socorro, na zona sul da capital paulista. Ela morreu no local. O motorista foi preso e levado para a delegacia de Santo Amaro, que também fica na zona sul da cidade. Ainda na região da Ponte do Socorro, outra batida foi registrada. Uma condutora que tinha ingerido bebida alcoólica atingiu com o carro um veículo que estava parado e que, por consequência, bateu na viatura que prestava atendimento ao acidente anterior. Na Avenida Eliseu de Almeida, na Vila Sônia, Zona Oeste, um motociclista morreu pouco antes das 6 da manhã após sofrer um acidente na altura da Avenida Jacob Salvador Sveibel, no sentido do centro da cidade. Ainda na Zona Oeste, o motorista de um Porsche perdeu o controle da direção no cruzamento da Avenida Henrique Schaumann com a Rua Teodoro Sampaio. O carro ficou destruído na lateral. O airbag do veículo foi acionado no momento do acidente. Já no Capão Redondo, na Zona Sul, o motorista de uma van escolar atropelou uma mulher e uma criança, mãe e filho, na Rua Lauro Viana Bacelar. O veículo bateu em uma casa e partes do muro e do portão foram danificadas. As vítimas foram socorridas e levadas ao pronto-socorro do Campo Limpo. Wender. Muito obrigado pelas informações, Matheus Leite. Na CBN, fim de expediente. Like a tiger, they will chase you down with words instead of claws. They will seduce you till you reach the point. Estamos de volta, senhoras e senhores. Bom, isso você já percebeu. Sim, é a CBN. E sobe o som, garotão. You wanna hear about it. Solidarity can be difficult when you've got cool stuff to lose. I wanna be Quem que é? Dá a ficha técnica aí, só pra capturar. Cara, isso é um bom single do Strokes, que tá voltando. Um disco novo. O disco novo vai sair no final de junho. Essa é a primeira faixa, é o 7º disco deles, né, de carreira. Esse ano completam 25 anos da estreia deles com Is This It, um disco bem importante ali do comecinho do século. E esse disco sai agora com o Rick Rubin como produtor, né? O Rick Rubin, que agora virou o mago da criatividade, né, vendendo livro, fazendo documentário. E o Strokes parece que está em ótima forma, adorei essa faixa, esse single, o Going Shopping. Um dos meus sonhos na vida é ter a sauna do Rick Rubin. Ele é o rei da sauna e o rei das boas entrevistas. E o livro é maravilhoso, o livro dele da criatividade. E dá muito boas entrevistas. Eu já falei dele aqui, eu acho um craque. Enfim, Teco, rapidinho antes da Malu entrar, essa música é pra quê? Qual é o momento ideal? Essa música é de sucesso, né? A música é de uma semana de sucesso, de vitória. Sexta-feira à noite você põe essa música, desliza de meia pela sala e abre a geladeira, né? Muito bem, e a câmera está na geladeira, aquela câmera que vê você abrindo e procurando alguma coisa lá dentro. Olha só, muito bem, Malu Gaspar já está entre nós para você, meu caro ouvinte, participe, fimdeexpediente, @cbn.com.br, fimdeexpediente, @cbn.com.br, a nossa caixa postal já está cheia, já tem gente, o Teco daqui a pouco vai ler, @FDECBN, é no X, ou no WhatsApp, aquele que já nasceu pronto, o Wender Stalles, repita o número, por favor. Quem quiser participar é só mandar mensagem de texto ou áudio para o número 11 99911 9981. Já brilhantando nossas aparências aqui no YouTube, Malu Gaspar entre nós, boa noite, tudo bom, Malu? Boa noite, Dan, boa noite, Teco, boa noite, Zé Godoy, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente.
Pô, são imensas e são muitas as perguntas. Primeiro, antes de tudo, da minha parte, acho que de nós três e de muito mais gente, parabéns pelo trabalho incrível que você tem feito. Isso já te dissemos da outra vez, né? Pelo trabalho que você sempre fez. Acho que agora ganhou ainda mais relevância, mais holofote, né? Como é que você está lidando com tudo isso, com essa repercussão toda em cima de você, esse auê todo? Quantas terapias por semana? Olha, tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Como tudo na vida. As pessoas têm visto muito também os ataques que eu sofri, né? Foram 3 ondas, mais ou menos, de ataque. Toda vez que vinha uma matéria importante, eu sofri algum tipo de ataque. Houve prisões, boatos da minha prisão, mas eu continuo aqui. E acho que continuarei, né? Não há razão para nada disso. Mas também... eu tenho tido muito apoio, muito reconhecimento, isso é uma coisa nova para mim. Bom, vocês que já sabem disso, porque eu tenho vindo aqui regularmente aqui no Fim do Expediente, sabem que, assim, embora o trabalho da gente seja conhecido, essa cobertura do caso Master, ela teve uma outra repercussão, né? Eu acho que pelo fato de ela... falar de uma fraude financeira tão grande, mas também pelo fato de a gente ter falado sobre a relação do Master com os ministros do Supremo, isso impressionou muita gente, porque as pessoas sempre têm essa noção de que o Supremo é intocável. Eu nunca achei isso, acho que a gente tem que fiscalizar autoridades públicas de qualquer forma, e a gente imagina que a gente vai falar bastante sobre isso, mas as pessoas têm uma noção, elas acham que eu fiz uma coisa que... muito pouca gente faria, enfim, a gente pode falar sobre isso, mas isso gerou um reconhecimento muito grande, né? Hoje eu sou, e eu acho que isso também, o fato de eu estar na Globo News agora, também a minha cara aparece mais, antes não era assim. Tudo isso gerou um reconhecimento maior, então as pessoas falam comigo na rua, mas o que é legal é que, ao contrário do que acontece nas redes, né, onde tem muito ataque, muita briga por conta da polarização, na rua, no aeroporto, na loja, no restaurante, é sempre com muito carinho, com muito reconhecimento. As pessoas, olha, parabéns, obrigada, que bom, tenho lido, continue. Então, eu fico feliz, assim, acho que é um momento bom da minha carreira. Tem alguns percalços, tem coisas muito difíceis de enfrentar, não posso dizer que eu fiquei tranquilona com os momentos mais tensos, mas faz parte, sabe? Eu tô animada, na verdade, eu adoro essas coberturas, vocês sabem, né? Muito bom, quem começa por aí, Teco, Zé, quem quiser. Ô, Malu, primeiro parabéns de novo por tudo, acho que só daqui a muito tempo a gente vai ter ideia do que está sendo esse caminhão de descobertas que você tem feito, né? São muitas coisas, as pessoas não têm muita ideia de quanta coisa já foi coberta, de quanta coisa já foi descoberta. Eu queria saber de você o seguinte, essa história do Banco Master, ela é engraçada, pelo menos na minha vida, ela nunca foi uma surpresa algumas coisas, né? Quem acompanha o mercado financeiro já desconfiava de muita coisa há muito tempo, sempre se soube que tinha uma coisa errada, sempre se soube da história dos precatórios, pré-precatórios, ativos imobilizados. Eu não sei em que momento, eu queria saber em que momento que isso caiu no seu colo, de você ter uma informação de alguma fonte que seja de primeiríssima prateleira, de você falar, isso aqui é uma história que vale a pena ir, se foi antes ou depois da liquidação, né? E se a quantidade de coisa que você já sabe, mas a gente não sabe, porque a quantidade de fonte que você tem e a quantidade de perna que você está cobrindo me deixa a impressão, como espectador, de que tem muita coisa que você já sabe, mas não disse, ou porque não consegue provar, comprovar, ou checar, ou porque talvez também seja bom a gente ir vendo aos poucos, porque só o que você já divulgou já é difícil de acompanhar. Então, queria saber essas duas coisas de você. Se tiver alguma coisa, pode falar aqui. Aqui é o lugar certo para revelações. Vamos dar furos aqui, né? Claro. Então, para começar, começando pelo começo, eu já tinha ouvido falar do Daniel Roccaro muito tempo antes da liquidação, e na verdade eu faço matéria sobre o Master já desde julho de 2024 ou antes, tá? Eu fiz algumas matérias antes disso, mas a principal foi em julho de 2024.
Eu acho que tem a ver isso com o fato de eu ter circulado muito no mercado financeiro desde a época do livro do Ike Batista, né? As pessoas, o Brasil não é tão grande assim, são sempre as mesmas pessoas, tem vários personagens daquele imbróglio que se repetem e que me ligavam para dizer, olha, você tem um cara aí que está chamando atenção, tem feito festa, é aniversário, então, na época me falaram que era um aniversário em Taormina, depois eu entendi que ele ia fazer essa festa, mas foi cancelada. Agora, teve um noivado que todo mundo viu, teve a festa de 15 anos que ele deu para a filha com 8 DJs, dançarinos de circo, não sei quantas atrações e tal, que chamou atenção, o Alok tocou nessa festa, ele já vinha chamando atenção pelos gastos exagerados, e ali por 2024 mesmo, começaram a me falar, você tem que olhar esses precatórios, o balanço, mas ali a gente estava muito envolvido, bom, eu tenho no blog 2 repórteres, e a gente estava muito envolvido na cobertura da trama golpista, do julgamento. 2023 foi um ano muito dominado por essa questão. Então, eu ouvia falar, mas assim, tipo, ficava na minha lista de pautas aquela pauta onde eu nunca ia conseguir atacar nada, fazer nada. Eu recebia dica, recebia zap, recebia muita informação sobre ele, ele estava no meu radar, mas era difícil parar, até porque vocês estão vendo, né? Demorou para descobrir a fraude, só olhar um balanço com precatório e aquele monte de ativo, não era uma coisa que valia uma matéria. A gente ouvia falar da bancada do Vorcaro, a gente ouvia falar dos jatos, tudo muito complicado de apurar. Eu que estou acostumada com esse tipo de cobertura, existe sempre aquele momento em que as coisas começam a vazar. E aquela em 2023, início de 2024, foi bem um momento em que a gente sabia que tinha esse personagem, mas eu acho que a coisa não estava tão tensa, ou não tinha tanta gente com interesse de vazar, ou, como a gente viu depois, a situação financeira dele não era tão crítica que desse para a gente pegar um fio da meada e sair catando. Quando que isso entrou na minha pauta e depois para não sair mais? Em julho de 2024, eu estava de férias, inclusive no Chile, com os meus filhos, e recebi uma ligação de uma pessoa que falou, olha, você tem que olhar isso aqui porque foram exonerados gerentes da Caixa que barraram uma compra de 500 milhões de reais de uma letra financeira do Master. A Caixa está querendo forçar uma compra, eles resistiram e foram exonerados. Aí assim, eu não consigo, eu tô de férias, imagina, não, gente, desculpa, volta depois, impossível, não tem como isso acontecer. Aí eu comecei, não, vamos tentar, e a minha equipe estava trabalhando, mas aí quando eu vi, estava todo mundo trabalhando, meus filhos no shopping em Santiago, olhando assim para mim, esperando eu falar no telefone, e assim foi indo, né, pista de esqui, todo mundo lá esquiando, e eu no Zap. A vida é assim mesmo. E conseguimos publicar, foi muito importante, a gente conseguiu o parecer dos técnicos, mostrando em julho de 2024 que investir no Master só se você fosse maluco ou mal intencionado. E publicamos esse parecer e me impressionou muito porque, lendo o parecer, eu falei, nossa, é mais fácil do que eu pensava pegar esse cara. Era mais 2 técnicos bem preparados, lógico, mas eles não fizeram nenhuma investigação muito profunda. Eles olharam o balanço, olharam o histórico dos caras e falaram assim, de jeito nenhum que a Caixa vai botar 500 milhões de reais nesse banco. E aí eu entendi que a coisa era bem mais simples, assim, de procurar, de saber. E a reação também do Vorcaro, ele ficou muito nervoso, ele ficou muito revoltado com a matéria, falei com ele na época, reclamou e tal. E a história não parou depois disso, porque isso é muito comum também nesse tipo de cobertura. Tinha uma demanda represada, vamos dizer assim, por alguém que escrevesse sobre esse assunto. Então, eu cheguei primeiro, a gente começou a seguir, daquilo vieram outras informações, olha, a CVM rejeitou, aceitou um termo de compromisso, tem não sei quantos processos, o advogado um cara da CVM virou advogado dele, e assim foi indo. A gente não parou mais de cobrir esse assunto. Então, quando pensa que o negócio do BRB com o Daniel Vorcaro foi anunciado em março de 2025.
Quando veio essa história, eu fui uma das primeiras que escreveu que seria uma temeridade o BRB comprar um Master, que a operação não fazia sentido, porque o Master, o BRB ia pagar pela maior parte das ações, mas o Volcar ia continuar mandando, que aquilo era um salvamento e que o BC tinha que parar a operação. E a partir daí, só foi ladeira abaixo, né? Em abril eu já dei uma informação, uma matéria dizendo que tinha um contrato com a mulher do Alexandre de Moraes. Então, eu não sabia do valor, mas eu tinha certeza que tinha um contrato. Então, para emendar com a segunda parte da sua pergunta, eu escrevo espera, Malu, o que dá para escrever. Espera, porque eu preciso pro repórter CBN, e daí essa parte é legal ouvir você falar com calma. Ô Zé, a Caixa queria comprar 500 milhões do Vorcar, eu não podia liberar a dívida do Corinthians também, pô? Né? Fazer uma ação triangular aí, melhor, né? Hein? Pô, por que continua cobrando a nossa dívida se ia fazer isso? Bora, gente, vamos pro repórter CBN, a gente volta daqui a 2-3 minutos. Repórter CBN. Você é corintiano? Sexta-feira, 10 de abril de 2026, a carga tributária, que se refere à proporção entre os impostos pagos e a riqueza total do país, somou 32% do PIB em 2025, de acordo com a estimativa divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Se confirmada, a carga tributária terá sido a maior da série histórica, iniciada em 2010. O número oficial será divulgado pela Receita no final do ano. Eleições indiretas para governador e vice-governador do Amazonas vão acontecer no dia 4 de maio, segundo o presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado. A votação indireta para governador tampão acontece após a renúncia do então governador Wilson Lima, do União, e do vice Tadeu de Souza, do Progressistas, no último sábado. Lima anunciou que é pré-candidato ao Senado, já Tadeu não confirmou qual cargo deve disputar nas eleições de outubro. A chegada à Terra dos 4 astronautas da missão Artemis II está prevista para pouco depois das 9 da noite de hoje, pelo horário de Brasília. A viagem de 10 dias teve como ápice o sobrevoo à Lua. O pouso da cápsula Orion será na costa de San Diego, na Califórnia. A espaçonave vai entrar na atmosfera a uma velocidade de 38 mil quilômetros por hora. Do lado de fora, a temperatura pode chegar a 2.800 graus Celsius por causa do atrito. No horário de Brasília, 7h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. We spend hours on the phone. We ain't got that. Muito bom, muito bom. Eu mandei pra vocês agora. Zé, bom, primeiro conta quem é aí, Zé, por favor. No, I can't. Essa é a Olivia Jones, é mais uma dessas artistas que estão aparecendo aqui em Londres com essa coisa meio de soul, jazz, uma cena incrível que tá rolando. Disco de estreia dela, é muito bacana, chama For Mary o nome do disco. Meio Nora Jones, assim. Muito gostoso, muito bom. Eu vou só dar uma apressada pra gente aproveitar a Malu Gaspar o máximo possível. Até mandei para vocês no grupo do Fim de Expediente aí, tem gente mandando mensagem para outra rádio, perguntando pra gente. Aí, felizmente, a outra rádio, uma rádio amiga, que é o Dourado, o Emanuel Araújo, mandou para mim a mensagem que mandaram para lá. Mandaram para lá. Alô, grande abraço pro pessoal da Rádio Dourado, o Emanuel, um beijo para vocês todos, daqui a pouco a gente bota o ouvinte de lá e de cá. O de cá participa pelo fimdeexpediente@cbn.com.br ou @FDCBN no X ou no WhatsApp, meu caro Wender Stars, repita o número por gentileza. 11 99911 9981. Teco, você fez a pergunta, a Malu continuava a responder, mas só para o pessoal que não lembra, só repete o que está faltando dela responder, por gentileza. Não, eu perguntei para ela o que ela já sabe que a gente ainda não sabe, se tem muita coisa.
Ele perguntou se tem muita coisa que eu não apuro e não publico. Não conta. Sim, tem muita coisa que eu apuro e não publico. Principalmente porque eu não tenho prova, não é porque eu não quero, não, gente. Eu não estou fazendo novela, não estou segurando, não tem nem como, porque depois de um certo ponto, essa cobertura virou uma corrida pelo furo, né? Então, se eu segurar qualquer assunto, eu estou ferrada. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente não pode publicar, por exemplo, eu vinha falando da informação do contrato da mulher do Alexandre de Moraes. Primeiro, lá em abril de 2025, eu publiquei a informação de que existia um contrato. Eu só sabia isso, e era só isso que dava para publicar, e foi isso que eu publiquei. Mas entre abril de 2025 e dezembro de 2025, quando de fato eu consegui o contrato, eu não desisti de procurar. Eu ia perguntando para as pessoas, eu ia tentando entender aonde que eu podia encontrar isso, qual era o valor, qual era o escopo do contrato, e tudo ficou mais fácil, obviamente, depois da operação, porque quando você tem uma operação da Polícia Federal, que desmantela tudo, né? Até então você pensa, era um sujeito que tinha tentáculos em todos os poderes, como a gente está vendo. Ninguém está afim de entregar um cara que pode continuar, primeiro, te rendendo voo de avião, festa, propina, o que você quiser. E segundo, que continua tendo muito poder. Então, não era simples, ele tinha inimigos, é verdade que ele diz que ele era muito mal visto pelos grandes bancos, mas tinha uma razão, né? Ele era muito mal visto pelos grandes bancos porque ele estava se ancorando na garantia do FGC. E quem paga? O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, quem financia o fundo são os grandes bancos. Então, assim, houve um determinado momento em que as pessoas começaram a gente no próprio mercado, a me apresentar papéis, números e tal, com toda a estrutura societária do Master, todo o balanço, mostrando, olha, o passivo é de 60 a 70 bi de reais. A hora que esse cara quebrar vai ser isso. E o que eu ouvia dizer era justamente, olha, estão procurando o Banco Central e o Banco Central não diz nada. Só que você pergunta, e oficialmente, até hoje o Banco Central não conta muita coisa. Então é complicado você publicar coisas das quais você não tem prova. Então eu tenho, sim, muita história que eu estou correndo atrás, algumas incríveis, mirabolantes, outras horrorosas, mas tem coisa que não dá para escrever. Se não dá para escrever, não dá para falar, né? Eu não sou ministro do Supremo que sai aí falando que tem um monte de deputado com mesada no jogo do bicho. Se eu falar isso, eu tô ferrada, né? Só pode falar quem é ministro do Supremo. Eu não posso, infelizmente. Mas eu tô, cara, eu ralo dia e noite para contar tudo que eu ouço. Tudo. Estamos aqui para te dar esta abertura, né? Essa possibilidade. Zé, tua vez aí, nosso correspondente londrino. Ô Malu, você acha que o Vorcaro é o primeiro grande personagem que nasce aí desse limbo jurídico que nasceu da Lava Jato? Porque a gente acabou a Lava Jato devolvendo dinheiro para quem roubou dinheiro, né? Basicamente foi isso. Você acha que ele é um filho dessa situação jurídica? E a outra, qual vai ser o final dessa delação dele? Porque normalmente quando você faz uma delação, a ideia é buscar alguém que está acima de você na cadeia do crime. No caso dele, teria gente acima dele? Bom, eu acho, sim, que ele é um produto desse caldo de impunidade que veio depois do fim da Lava Jato. Independentemente das razões pelas quais ela acabou, eu tenho uma tese sobre por que ela acabou, e eu acho que ela ajuda a explicar o Vorcaro, que é o seguinte, apesar de tudo que se diz sobre a Lava Jato, ela não começou a acabar por causa do presidente Lula, né, ou por causa do Bolsonaro. Ela começou a acabar quando ela avançou para cima dos elos entre os corruptos e tal, e o judiciário. Essa é a ordem, eu até já escrevi sobre isso, assim, a ação do Lula, que pleiteava a suspeição do Sérgio Moro, ela é de 2019. E assim como várias coisas que começaram a andar agora, ela só começou a andar
em 2021, poucos meses depois daquela operação que houve aqui no Rio de Janeiro sobre advogados que eram acusados de intermediar decisões do STJ, inclusive de serem próximos de pessoas do STF, e o presidente da FEComércio começou a fazer uma delação premiada. Ali melou tudo, e depois daquilo, sim, se decidiu que o Moro era suspeito, etc. Eu não estou dizendo que a decisão não tinha fundamento. Tem algumas coisas realmente que eu acho que estavam certas. Mas, peraí, aconteceu alguma coisa aqui. Não, tudo certo, uma travadinha, mas o som ficou ótimo, tranquilo. Tá. Mas, enfim, a coincidência temporal é impossível de ignorar, e eu acho que isso explica por quê. Justamente na hora que a Lava Jato começou a ir para cima do judiciário, ela acabou. E agora nós estamos vendo que boa parte do capital, do poder e da influência que o Vocário tinha se devia às relações que ele tinha no judiciário. Então não é de graça. Isso aconteceu porque ficou todo mundo achando que podia fazer de tudo, né? Claro, tem mil outras circunstâncias, gente. O Bolsonaro ajudou a acabar com a Lava Jato. Essa decisão sobre o COAF que existiu aí, ela foi uma decisão tomada pelo próprio Dias Toffoli, que tentou restringir o COAF, foi para proteger o Flávio Bolsonaro. Todo mundo que tenta enxergar o Brasil pela ótica da polarização fica perdido porque ela não se aplica, né? A coisa no Brasil é muito mais complicada. Ninguém opera só por ideologia e nem é binário. A gente já está acompanhando assim um monte de... acho que não sei se a gente pode falar que são ilegalidades, mas pelo menos imoralidades, sempre relacionado a vários juízes do STF, de filho, cunhado, mulher que trabalha, viagem, avião, esse tipo de coisa, que a gente acha que é estranho. Eu digo a população, né? A gente acha que talvez não devesse acontecer, mas a gente também não sabe muito bem se isso é proibido e o que se faz com isso. Agora a gente está em outra prateleira, né? A gente está falando de duas coisas que são... É até difícil imaginar que alguém não ache isso um tremendo absurdo, né? A gente sabe que no Brasil muita gente acha normal qualquer coisa hoje em dia, mas tá entre os maiores absurdos que a gente viu recentemente. Como é que a gente vai, a partir de... O que a gente vai fazer com essa informação? Porque a gente nem sabe como resolve isso, quem resolve isso. A gente tem que fazer alguma coisa, vai se resolver, ou a gente vai ser varrido para debaixo do maior tapete da história desse país? É difícil a gente saber ainda. O Zé perguntou sobre a delação do Vocário. Você tem ainda, no momento, uma grande guerra de narrativa nos bastidores. E esse é o momento em que isso acontece. A gente que já acompanhou isso antes, eu acompanhei as delações da Lava Jato todas, sei a história de trás para frente da delação do Odebrecht, que foi muito complexa. Essa é a hora em que cada um fica tentando se valorizar, porque a verdade é que o Vocário quer entregar o mínimo possível e os investigadores querem que ele entregue o máximo possível, com uma questão muito delicada, que é o que ele vai entregar sobre o Supremo. Mesmo entre os investigadores, tem gente que preferia que ele não entregasse nada sobre o Supremo. Né? Tem ali o próprio procurador Paulo Gonet, uma figura próxima dos caras do Supremo. Tenho certeza que ele não quer que ninguém entregue nada muito grave sobre os ministros do Supremo, porque senão isso vai criar um problemão para ele. Mas tem gente que quer que ele entregue, sim, informações novas, dados concretos e não mentirosos sobre o que, de fato, guiava os contratos e os milhões que ele pagava para os ministros, os voos, os eventos. Para quê? Porque é muito fácil, né, você dizer que é proteção e blindagem. Você tem 130 milhões de reais. Tá bom, por mais blindagem que você esteja comprando, até a blindagem está inflacionada. E você comprou muita gente, né? Tem muita gente com contrato de consultoria, tem muita gente com contrato de advocacia, tem muita gente com propina e fundo de pensão. Enfim, é muito grande o esquema. Então, Zé, eu acho que, assim, eu já vi, por exemplo, a delação do Odebrecht, em que existia essa discussão sobre quem é o líder da organização criminosa, né? Eram os Odebrecht ou era alguém em cima deles? Existe, inclusive na lei, a previsão de líder de organização criminosa fazer a delação, porque ele tem que contar todo mundo que ele corrompeu, até onde foi esse esquema, quanto que ele pagou, que tipo de crime ele cometeu e mais, onde está o dinheiro dele.
né? Então, assim, a lei, inclusive, prevê, se você é considerado o chefe da organização criminosa, você tem direito ao benefício, mas você não tem direito, por exemplo, a perdão judicial. Então, se o Porcaro quiser o perdão judicial, ele vai ter que comprovar que tem alguém acima dele. Eu acho difícil ter alguém acima dele. Assim, alguém que mandasse nele. Ele tinha sócios e pessoas importantes, sócios ocultos, outros abertos, que hoje a gente sabe, que ajudaram a bolar os esquemas, que ajudaram a montar toda a engenharia financeira, mas eu não acho que dá para dizer que essas pessoas eram chefes dele. Eu acho que isso não dá para dizer, mas isso não impede que ele faça uma delação, que eu acho muito importante, porque além do judiciário, nós vamos avançar também por um terreno que é o mercado financeiro e todos os crimes que são cometidos sob esse manto do é muito complexo, porque o mercado, porque a engenharia financeira, a gente sabe, você sabe, o Tex sabe. Se ele não for o dono do banco, tem alguém acima dele ou não, mesmo assim não? Não, ele é o dono do banco, ele tem sócios ocultos, você vai ter pessoas ali que deram dinheiro, ajudaram ele tipo, financiaram, né? Porque quando ele montou o banco em 2019, ele não tinha dinheiro. Uhum. A primeira coisa que ele ofereceu para o Banco Central era um terreno lá que ele avaliou em não sei quantos milhões de reais, que não valia nada disso. E esse mesmo terreno, ele emitiu debêntures, títulos, vendeu para investidores várias vezes. Ele era conhecido, a família Porcaro já era alvo de processos na CVM. É isso que deixa todo mundo muito chocado, porque chegou ao ponto que chegou por omissão de um monte de gente que tinha que ter agido. Né, chegou a esse ponto por omissão da CVM, principalmente, porque na época ele emitia debêntures são títulos de renda fixa que tem que ser fiscalizados pela CVM, e depois ele montou o banco, e aí tinha que ser olhado pelo Banco Central. Aí é incompetência ou conivência, né, Malu? Não tem muita outra alternativa. Bom, as duas coisas, né? A gente viu que ele pagava 2 chefes de supervisão do Banco Central. Acho que tem mais gente, eu já estou dando spoiler, acho que tem mais gente aí nessa delação que vai aparecer, porque é difícil tanta gente conivente, com tanta gente também mandando ofício, pedindo para o Banco Central fiscalizar, denunciando. Não faltou denúncia, não é assim, olha, que surpresa, ninguém me falou. Falou, procuraram o Banco Central, tanto que o Roberto Campos Neto, no final de novembro, de 2024, depois de muita insistência do próprio mercado, criou lá uma regra que obrigou o Porcaro a botar para dentro mais dinheiro. Não dava só para colocar no patrimônio precatório, que você não sabe quando você vai receber. E foi por isso que ele saiu captando dinheiro em fundo de pensão. Porque ninguém sério que preza o valor do seu próprio dinheiro colocaria milhões no Banco Master em troca das letras financeiras do Master. E quando colocaram, né, Malu, nessa época que colocaram, esse é um crime fácil de pegar, porque quando colocaram já se sabia que era um negócio absurdo ali, né? Então, tem Rio de Janeiro, um monte de... Esse esquema da Caixa era justamente a tentativa dele de botar para dentro o dinheiro que ele tinha que preencher lá no lastro dele para poder se enquadrar nas regras do Banco Central. Então também não é que o Banco Central não agiu nunca, agiu, só que agiu tarde e agiu, como dizem outros, agiu fofo. Eu queria dar voz para o ouvinte, eu sei que a gente tem muitas curiosidades também, mas acho bacana, se você puder, Wender, eu sei que tá lotadaço. Dá um resumo de uma vez só e a Malu se vira. Pior que tá lotado de pergunta mesmo. Bora lá, vamos fazer um Malu, combo, nada então. mais difícil do que você já tem lidado. Se virar comigo mesmo, né? Tá bom, 5 minutos para falar de 10 anos. É a vida. É isso, mano. Daqui a pouco, bom, eu guardo as melhores por último. Vamos lá, solta aí, Wender. Bora lá. O André Vedolin de Campinas, ele elogia aqui a Malu, fala que, para além dela ser uma jornalista incrível, ele comenta que ela fala com clareza e simplicidade, mantendo a profundidade dos temas. Ele comenta aqui que é muito fã da Malu. Temos aqui o Labieno Mendonça, aqui de São Paulo. Ele já quer saber se você já planeja escrever um livro, Malu, sobre o caso. E a Rita Batista, aqui de Salvador, também quer saber se você planeja fazer algum podcast. E temos aqui uma pergunta em áudio do nosso ouvinte Wilson Lima. Vamos ouvir.
Boa noite, Wender. Boa noite, meninos. Boa noite, Malu. Malu, o Vorcaro tem uma coleção de comportamentos, atitudes assim surreais, né? São muitas. Mas algo te chamou muito a atenção, se fosse para fazer um ranking, sei lá, top 1, top 2, das coisas mais absurdas que ele fez, assim. O que você conta pra gente? Valeu, pessoal. Ótimo programa. Bom, vou começar pelo fim, então, porque é o mais divertido. Aquela festa de noivado em Taormina, inacreditável, né, gente? 200 milhões para... É o Lobo de Wall Street ali, né? Completamente. Acho que nem sei se o Lobo de Wall Street gastou tanto dinheiro numa festa, né? Show do Coldplay, Andrea Bocelli. E outro dia eu estava apurando, mais um detalhe... porque você vê o vídeo, é só ele e ela. Eu falei, gente, mas teve uma festa, pessoas foram nessa festa, não é possível que a gente só não viu o vídeo porque não filmaram, imaginei, né? Não, assim, no máximo 6 pessoas participaram daquele grande momento. 6 pessoas participaram daquele grande momento. Então, realmente, são coisas... já ouvi histórias muito, assim... Era uma coisa de rasgar dinheiro... para mim isso é o mais inacreditável, assim, era uma personalidade muito compulsiva em querer tudo o tempo todo. Até outro dia eu estava conversando com o meu namorado, ele vai gostar que eu fale, porque a gente morre de rir com isso. Ele estava assim, o Renato ele é carioca, né? Então ele falou assim, Malu, pensa bem, esse cara, ele queria todos os presidentes do Banco Central, ele queria todos os fundos, todos os bancos, todas as louras, todos os aviões, todos os carros. Esse cara é viciado em viver. O erro dele foi amar demais, né? Não, e ele é a cara de um Brasil, né, Malu? Esse Brasil que não tem medo, que não vai acontecer nada. Nesse sentido, eu faço tudo isso porque não vai acontecer nada comigo, né? É muita certeza de que nada vai acontecer, muita certeza, porque você tem todo mundo na sua mão, né? E é isso aí, era um lugar onde... era um momento em que ninguém era preso ou punido por nada, né? Se você não tivesse aí no processo da turma golpista, não estava acontecendo nada com você no Brasil. E ainda tinha esse argumento, a criminalização da política, tudo é criminalização de alguma coisa. Quem comete crime reclama que está sendo processado pela criminalização daquela coisa. E ele tinha um argumento muito bonito, inclusive, de dizer, olha, eu sou um novo entrante no mercado, eu sou... eu estou incomodando os grandes bancos, né? Eu estou lutando contra os grandes bancos contra que não o sistema. querem... Contra o sistema, que não querem inovação, que não querem ousadia, que não sei o quê. Agora, é diferente, por exemplo, você teve novos entrantes no mercado muito importantes, as fintechs todas lutaram contra o sistema, o Pix afetou demais o sistema, então não é que seja um sistema impenetrável, que rebate e não permite. Tem mesmo, os grandes bancos são grandes e querem que ninguém invada o mercado deles, isso é um fato, mas isso é da vida. Né? Não é, a gente sabe hoje que não era essa a questão, mas a narrativa era muito boa, né? Era muito romântico você dizer, olha, eu sou esse cara, e além do que ele era gente boa, convidava para ir em festa, dava degustação de uísque, você sentava na frente dele, isso é uma característica desse tipo de personagem, né? Ele é encantador, eu estive com ele, você é a maior jornalista do Brasil. E olha, se viesse o próximo que viesse, ele diria a mesma coisa. Você é o maior ator do Brasil, Dani Stubas. Você, Zé Godoy, porque assim, um jeito, né? Eu convivi com o Ike Batista. Isso também. Ele e o Ike num cafezinho fazendo negócio, quem enganaria quem ali? Adoraria ver essa cena, já pensou? Quem faria o melhor negócio? O Ike no Vorcaro ou o Vorcaro... Nutella, né? Ou o Vorcaro no Ike, hein? O que você acha? O Vorcaro no Ike, com certeza. Talvez desse a volta no Ike. Será? Com certeza. Vocês estão loucos, Quem você acha que está dormindo pior esses dias? O ministro Alexandre de Moraes ou o ministro Dias Toffoli? Como é que eu vou saber? Depois, eu tenho que ver o que o Vorcaro tá aí para contar, né?
Eu não, mas não aparentemente sei, mas quem ele tá sabe. mais... Porque são duas histórias bastante encrencadas ali, né? Assim, de quem tá vendo daqui de fora, né? Você vai ter que fazer bastante ginástica ali pra dizer que foi tudo, que tá tudo ok, que não teve nada demais e seguir a vida ali, né? Eu acho agora, nesse momento, como o foco está mais no Alexandre de Moraes, ele deve estar mais tenso, né? Mas tem ali para todo gosto naquela história, né? O Toffoli acho que é interessante a gente pesar o seguinte: no caso do Toffoli, foram 35 milhões de reais já comprovados, tem voo da ex-mulher dele em helicóptero e tal, e muita gente diz assim, olha, tudo bem, tem tudo isso, mas tinha um ativo real, que era um resort, né, que é um hotel, sei lá, você paga, você pode discutir se o valor é maior ou menor, mas eu ouço muito isso. Agora, eu não sei o que mais isso inclui, a gente vai ter que esperar para ver. No caso do ministro Alexandre de Moraes, é um contrato com a mulher que até agora não está convencendo assim, o escopo da atuação, né? Você não achou para que era o contrato, nós estamos procurando. Então, se você for levar na letra fria, pode ser mais grave, né? Porque é um dinheiro que você não sabe direito para que foi dado esse dinheiro, né? Esse contrato não vale. Os serviços que foram alegados até agora não valem esse valor. Então, a gente tem que entender o que é que o Vocaro pretendia com esse contrato, e isso não está claro. Então, conforme a pessoa com quem você conversa, vem uma opinião. Ah, não, um caso é pior, outro caso é pior. No momento, eu acho que está mais difícil para o ministro Alexandre, porque ele está mais no foco, né? Acabou o tempo. Malu, rapidíssimo. Faz 50 anos essa semana do Todos os Homens do Presidente, da estreia do filme Dustin Hoffman e Robert Redford. 50 anos essa semana, que é um filme que conta dois jornalistas que, no caso do Watergate, história que mudou os Estados Unidos. Eu adoraria falar com você sobre o papel do jornalista. A gente falou isso mais até da outra vez que você veio, né? Acho que o que você está fazendo é também recuperar, revalorizar o lugar que o jornalista tem na construção de um país, né? De forma muito concisa, você acha que a gente sai diferente como país, numa projeção para um futuro próximo, a gente sai diferente, pode sair diferente depois dessa história? De alguma maneira, é uma história muito representativa de como a gente se construiu até hoje, né? Eu acho que a gente pode. Eu não sei se a gente vai, mas eu tenho certeza que esse episódio vai ficar na história como uma inflexão para a gente, até para acabar com ilusões, mitos. Fica difícil você eleger heróis depois de tudo isso, né? A gente tem que aprender. Eu espero, na verdade, Dan, não posso dizer que isso vai acontecer, mas eu sonho muito com um país em que as pessoas parem de pensar dessa forma tão binária, em que se é um escândalo da direita ou da esquerda, por exemplo. Essa coisa é um herói, o sujeito é um herói, então ele não tem erros, ele não comete erros, ele tem que ser incensado, ele não pode ser investigado. Ninguém pode ser blindado dessa forma. Todo mundo que tem função pública tem que ser investigado. Não dá para viver numa democracia real se a gente começar a achar que o meu amigo não pode ser investigado, que o meu ídolo, que o meu herói... E tem que parar com esse negócio de ter mito. Tem que parar, não existem mitos na política. Isso é ridículo, entendeu? Você tem um mito. A gente tem, né, Dan? No Corinthians a gente aceita mito. E a gente se dá mal, né? E a gente já se dá mal, já no futebol que é permitido o sonho, que todo mundo está movido à paixão e o dinheiro é privado, enfim, é outra parada. Na política, na coisa pública, na cidadania, na democracia, não pode ter isso. Então, se eu puder esperar alguma mudança a partir do trabalho que eu estou fazendo, é isso, que as pessoas... que contribui de alguma forma para o amadurecimento do Brasil, que a gente pare de ficar idolatrando figuras políticas e autoridades públicas. Eles são os nossos servidores, não a gente tem que servir eles. Se a gente não pode embarcar nessa canoa, isso é muito errado, não é possível que a essa altura do campeonato a gente não tenha percebido, sabe? É só isso que eu quero. Se eu tiver contribuído para isso, tá ótimo. Obrigadíssimo, querido. Obrigado pelo seu tempo. Imagino que esteja escasso. A gente agradece teu carinho, tua atenção conosco e com nossos ouvintes. Tudo de bom, fica bem, viu? Qualquer coisa que você queira divulgar e não tiver onde, liga, a gente bota imediatamente. Beijão, tudo de bom. Obrigado, Malu. A gente vai pro Repórter CBN, intervalo em seguida.
Tá bom, tchau. Tchau. Repórter CBN. Sexta-feira, 10 de abril de 2026, o governo federal estuda expandir um pacote anti-endividamento, oferecendo novas linhas de crédito a motoristas, caminhoneiros e taxistas para a renovação de veículos. O plano depende de acordo com a equipe econômica e pode atingir 100 bilhões de reais. As medidas incluem renegociação de dívidas e uso do fundo de garantia. A alfândega dos Estados Unidos vai começar a reembolsar importadores afetados pelo tarifaço de Donald Trump a partir de 20 de abril, após a Suprema Corte julgar a medida ilegal. Inicialmente, uma ferramenta vai processar as declarações mais simples, enquanto casos complexos serão tratados em etapas futuras. Mais de 53 milhões de importações foram impactadas, com reembolso podendo alcançar 170 bilhões de dólares. Os 4 astronautas da missão Artemis II não poderão retornar imediatamente para casa por causa de protocolos médicos rigorosos e dos efeitos físicos causados pela exposição à microgravidade, que comprometem temporariamente funções básicas do corpo. Ao pousar, a tripulação será resgatada e encaminhada diretamente para avaliação médica. A chegada à Terra está prevista para pouco depois das 9 da noite de hoje, no horário de Brasília, na costa de San Diego, na Califórnia. A viagem de 10 dias teve como ápice o sobrevoo em torno da Lua. No horário de Brasília, 7h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. E ainda na rede CBN, informação direto de Brasília com a Samantha Klein. Oi, Samantha, boa noite. Oi, Juliana, boa noite. Além do pacote para combater o superendividamento, o Palácio do Planalto está discutindo o lançamento de novas linhas de crédito e financiamento com juros abaixo do mercado para motoristas de aplicativo, taxistas e caminhoneiros renovarem a frota. Essa informação foi antecipada pelo Globo e confirmada pela CBN. O estudo pretende analisar formas de conter o endividamento desses públicos sem restringir o acesso a novos bens. A equipe econômica, no entanto, tem resistências. Para a CBN, fontes do governo afirmaram que pesquisas internas mostraram que esses públicos precisam de ações específicas. Juliana. Obrigada, Samantha Klein, agora 7h35. Sete horas e 36 minutos, a primeira semana de operação do monotrilho da linha 17 Ouro superou a marca de 40 mil passageiros. Entre turistas e usuários que finalmente conseguiram chegar ao aeroporto de Congonhas sobre trilhos, o sistema ainda vive desafios. Entre eles, tempo de espera, horários limitados e críticas ao entorno das estações. Apenas 2 trens deram conta de uma demanda de 44 mil passageiros nesta primeira semana de operação assistida da linha 17 Ouro. O monotrilho que liga o Morumbi ao aeroporto de Congonhas revela que o sistema foi testado pela curiosidade, já que o pico de movimento ocorreu na Sexta-feira Santa, com 11 mil usuários. No topo da lista de embarques aparece a estação Morumbi. O ponto que integra com a linha 9 Esmeralda recebeu 18 mil acessos em 6 dias, sendo o maior volume de toda a linha. Logo em seguida veio a estação do aeroporto de Congonhas, com 11 mil passageiros. Nesta fase inicial, a viagem é gratuita e o serviço funciona apenas em dias úteis e feriados, das 10 da manhã às 3 da tarde. A CBN, que no primeiro dia de operação cronometrou 20 minutos de espera dos trens, refez o teste. Agora o tempo caiu para 16 minutos. Essa espera ocorre porque o sistema ainda funciona no modelo de vai e volta no mesmo trilho. Mas, se o tempo de viagem agrada, o entorno das estações ainda preocupa. A passageira Avanir Simões, de 65 anos, reclama da velocidade e também da conservação das calçadas. Ontem eu peguei esse metrô aqui, mas ele está um pouco lento. Olha, para mim que moro aqui na região do Brooklyn, as calçadas ainda estão quebradas, falta dar uma melhorada.
A moradora do Morumbi, Flávia Vieira, utilizou o monotrilho pela primeira vez e reforça que a experiência positiva esbarra na falta de estrutura externa para quem chega a pé. E assim, eu gostei bastante que teve uma melhoria na parte do entorno, porém não foi completa. Então, assim, poderia ampliar para todo o quarteirão, essa parte, né, o acesso até as estações seria o mais viável para pessoas, até porque tem idosas, tem pessoas que têm dificuldade de andar. Então, viabilizar esse acesso seria interessante. Há também quem peça a ampliação do serviço. Lucas Leão, que vem de Belo Horizonte para São Paulo com frequência, sugere que o horário de testes mude para o período da noite. Muito confortável, gostei do plano geral. Agora, seria interessante a ampliação do horário, né? Acho que pouca gente voa especificamente entre as 10 e as 3 da tarde. Apesar dos ajustes necessários, o percurso de 20 minutos entre o Morumbi e Congonhas oferece uma vista privilegiada da Ponte Estaiada e do Rio Pinheiros, uma experiência que a passageira Lucimara Martins aprovou. Primeira vez, a minha irmã vai viajar, aí eu vim acompanhar ela, vamos fazer essa experiência. Sempre a gente vinha de Uber. Aí como a gente mora ali no Capão, tem a Rua Lilás, tem a estação Lilás, né? Aí aproveitamos para conhecer, muito bom, muito bom. Depois do período de teste, está prevista a abertura da 8ª estação, a Washington Luiz, com um incremento de mais trens em circulação. A operação plena é prevista para outubro. De São Paulo, Clauson Dutra. Caminho complicado agora para o motorista que está na Marginal Pinheiros no sentido do Cebolão, começa a enfrentar dificuldade tanto na pista expressa quanto na local depois da passagem pela Ponte Estaiada e vai assim com bastante congestionamento pelo menos até a passagem pela Ponte da Cidade Universitária. Depois melhora, mas ainda tem trânsito intenso pelo menos até a região do CEAGESP. Complicado o caminho agora também no corredor Norte-Sul para quem vai no sentido Jabaquara. O motorista começa a pisar no freio ali na região da Estação Vergueiro, no centro da cidade de São Paulo, e vai com trânsito bem carregado, pelo menos até a região de Moema. Também está complicado para quem está na Avenida dos Bandeirantes, no sentido do aeroporto de Congonhas. O motorista pisa no freio ali na altura da rua Guaraiúva e vai com trânsito bem carregado até a chegada ao aeroporto. Já na região da Marginal Tietê, tem lentidão também no sentido da rodovia Ayrton Senna, tanto na pista local quanto na pista expressa. A dificuldade agora para o motorista vai desde a Ponte do Limão até pelo menos a passagem pela Ponte Cruzeiro do Sul. Depois melhora um pouco ali na altura da Ponte da Vila Guilherme e volta a ficar complicado entre a Ponte do Tatuapé e a Ponte Aricanduva. Se o trânsito complica, a pintura do seu carro não precisa complicar. Com a Sherwin-Williams Automotiva, sua oficina resolve qualquer problema com precisão e confiança. Na CBN, fim de expediente. De volta. E aí, Zé, quem é? Cadê você, chefe? Você sumiu, meu? Teco, desculpa, cara. Eu tava vendo as mensagens do programa aqui e queria agradecer a participação efusiante dos nossos convidados. Dos nossos ouvintes. Muito obrigado a todos pela participação. Não dá, gente. Não dá. Não adianta reclamar. Porque não, a gente colocou a voz do ouvinte... como é que se fala? Uma curadoria do Ender Starles, né? E então reclama com ele. Se for pela gente, a gente... Não, tô brincando. Porque o lance é botar o maior número de ouvintes, mas não dá espaço, tá? Mas uma próxima vez que a Malu vier, a gente coloca. No lançamento do livro dela com o fim de... Malu Gaspar e Fim de Expediente contam o caso Master. Onde ela escreve e a gente aparece no título. Nesse lançamento a gente traz ela de novo e você faz a pergunta.
Teco, quer dar uma repassada em todo caso pros ouvintes pelo e-mail? Quer fazer um resumo, alguma coisa dessa? Aí o Zé volta já com a música era da mesma menina do bloco anterior, né, Zé? Olivia Jones, que eu falei no bloco anterior. Dan, aqui no e-mail, bastante gente mandou, primeiro dando parabéns pra ela, pelo menos aqui todo mundo ama ela, e depois muita gente perguntando se isso vai virar um livro, né? Acho que a pergunta, tá todo mundo com esse negócio da cabeça por conta dos últimos que ela escreveu, existe uma curiosidade de saber se isso vai virar livro. Dava pra gente falar com a Malu 3 horas e meia, né? Não sei. Ela acho até bom lembrar que ela já tem um livro importantíssimo, né? Sobre a questão da Odebrecht e tudo mais, um livro importantíssimo, vasto, muito completo, muito bem feito. Com certeza, imagino eu, vai fazer um agora. Não sei. Se precisar da nossa ajuda, né? Preciso mandar um abraço. Preciso dar um abraço aqui pro pessoal no X aqui, que tá bombando também. Bom, de cima para baixo aqui, que o pessoal tá escrevendo desde o começo do programa. O José Lino, conectado desde o começo, Eduardo Santos, Renato da Bastos, que escreve lá da Argentina, o João Volpe, o Narciso, a Evelyn, o Nelson Teles, todo mundo conectado aqui desde o começo do programa, falando da Malu, mandando já algumas dicas e acompanhando a gente desde o começo. A gente nem teve tempo de falar, mas tem o cara que se matou não, que morreu, né? A gente não sabe ali o sicário dele, né? Ainda tem isso, né? O sicário, né? É isso que eu falei, dava mais 2 horas de programa só, a gente vai lembrando de um fio aqui, mas teve essa história que a gente até agora não sabe o que aconteceu também, né? Não. Verdade. Caso meio... Mais um desses casos inexplicáveis ou obviamente explicáveis, mas não temos provas. Vamos falar de cultura, para dar uma desanuviada, Teco, o que você está assistindo de legal? Bom, eu tô vendo algumas séries ali que a gente tem falado aqui toda semana, né? A história do DTF, Vamos para pausa, vamos aproveitar então e falar com calma de cada coisa, que nem sempre a gente consegue. DTF, o Zé tinha falado, vocês estão achando a grande série desse ano até agora? Fala, Zé. Eu tô achando ela muito boa, ela é muito surpreendente, inesperada, acho que ela tem uma certa loucura ali, sabe, na proposta, é tudo muito inusitado, assim. Não sei se é a melhor do ano, mas acho que ela é diferente, assim, acho que ela tem traz um frescor, assim, nesse ambiente onde tem muita coisa parecida, muita coisa igual, né? Essa semana a gente tem 2 grandes estreias, né? A gente tem a última temporada de Hacks, que estreou ontem, né? E pra quem gosta, estreou quarta-feira a última temporada do The Boys, que tá ali no Prime, que é uma loucura, é uma série... É difícil de explicar, mas ela é muito boa de ver, vale muito a pena. Então, pra quem tava acompanhando alguma das 2, a última temporada de ambas começou, né? Aqui no programa você só assistiu The Boys, né? O Amigos e Vizinhos estreou, eu vi o primeiro episódio, eu tava achando uma bobagem, aí de repente eu me envolvo um pouco, aí eu acho meio boboca, mas da outra vez, na primeira temporada, foi a mesma coisa, eu acabei bastante envolvido. Vamos ver dessa. Achei um primeiro episódio interessante, divertido, mas nada de especial. Vai ter a terceira temporada já estão filmando já. Ela tem todos os ingredientes para uma série de sucesso, uma série popular de sucesso, né? Participação de John Hamm, O Mundo dos Milionários, roubo, mistério, muitos atores, o nível de atuação é muito legal, uma direção dinâmica, que tem essa superficialidade americana, né? Nem sempre dá tempo de falar isso aqui. Eu acho que tem um jeito americano de fazer comédia que me incomoda às vezes, claro, não é em todas as obras que são assim, mas tem um tipo específico para séries de comédia que eu acho que nem aquele lá que o Harrison Ford faz, né? Que é em português, aquela série sobre eles serem terapeutas e tudo, né? Que agora está tratando o Alzheimer até de uma maneira muito elegante e bonita, assim, nessa última temporada. Mas tem uma hora que fica tudo tão boboca, as pessoas ficam tão idiotas que me dá vontade de parar de assistir. Não sei se vocês têm isso. Tem. Acho que tem uma certa banalização, né, as séries, né, essa produção gigantesca, né,
de conteúdo que a gente está vivendo. Eu acho que, assim, cada vez mais, né, assim, eu tava vendo, o que eu tava vendo essa semana sobre essa coisa, aquele período áureo, né, de Sopranos, The Wire, aquela coisa, foi um momento ali no cabo, né, que a coisa aconteceu. Nesse mundo aí do streaming já, a gente teve alguns momentos legais, né, acho que ela começou, né, na época do House of Cards, foi um grande acontecimento ali, você tinha ali um indicativo de que poderia ser um ambiente de muita criatividade, mas em geral é um ambiente de séries muito ruins, assim, ou muito médias, muito previsíveis, né, e aí de tempos em tempos acontece alguma coisa muito extraordinária. Mas eu acho que é uma produção gigantesca num nível que eu acho médio para baixo, assim, e a gente fica meio consumindo esse material. Mas eu acho que é um momento muito inferior do que a gente teve nos melhores momentos do cabo ali nos anos 90 e no começo dos anos 2000, né? É que tem mais série que eu falei, né? Falando a Real, tá? Falando a Real é o nome da série que eu tava falando. Fala até. Não, acho que o que o Zé tá falando assim, é muita quantidade de série, é muita estreia de série, é muita coisa, os temas se repetem. Quando você vai ver, estreou 500 séries no ano, né? Não tem como ter tanta novidade, tanto frescor, até os atores se repetem muito. Acho que isso é uma coisa que acontece. Sim. Eu acho que tem séries interessantes, mas tem uma na época que eu tô achando bem boa, aquelas Mulheres Imperfeitas, assim, não é espetacular, mas é uma série que vale ver, assim. Assim como o DTF, acho que é uma série boa de ver, assim. Daqui a 5 anos não vai estar nas 20, 30 melhores de todos os tempos, mas não é uma hora desperdiçada, assim, de ver, né? Muito bem, eu vou para o intervalo. Eu tenho certeza. Fazer completa. Não, só uma coisa, assim, eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso agora, porque de cabeça é difícil, mas se a gente fosse fazer uma lista do melhor que o streaming produziu, eu acho que seria uma lista bem inferior do que o melhor do que o cabo produziu, entendeu? Será? Ô, Wender, uma palavra jovem nesse programa, por favor, para dar um alívio, porque você com certeza deve estar vendo, ou já viu, a série que ultrapassou Breaking Bad como a melhor série de todos os tempos no IMDb. Sabe qual série eu tô falando? Não, qual? Rivalidade Ardente. Você tá de brincadeira, para com isso, pelo amor de Deus. Ah, eu assisti, mas assim, não gostei muito, não. É. Olha só, porque é super bombada, né? Acho que é mais para um público adolescente, não sei. Essa é o meu veredito. Tudo bem. Não quero não ser precisa cancelado. se explicar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu achei que você... Não, tudo bem. Então a gente vai com essa para o intervalo e voltamos daqui a pouco, aí sim, com as dicas objetivas, também de leitura e de tudo mais. Na CBN, fim de expediente. Paulo Serra, presidente estadual do PSDB. O PSDB sabe governar, porque tem propósito, respeito. Mas nos últimos anos, a gente deixou de escolher o melhor por medo do pior. E quando se escolhe com medo, o país para. Quando o Brasil escolheu o melhor, fez o Plano Real e salvou o país. E quando Santo André escolheu o melhor, a cidade avançou. E o Brasil quer oportunidade para escolher o melhor. Filie-se ao PSDB. Sete horas e 51 minutos, os aeroportos de São Paulo voltaram a operar sem grandes atrasos e cancelamentos nesta sexta-feira, depois de um dia de caos. Um princípio de incêndio na parte externa da sala de controle em Congonhas impactou centenas de voos e gerou um efeito cascata no resto do país. Clientes ouvidos pela CBN reclamaram sobre a assistência das companhias. Confira os detalhes na reportagem do Pedro Fagundes. A operação voltou ao normal nos aeroportos de São Paulo um dia depois da sala de controle de aproximação e saída de Congonhas ter sido esvaziada por quase 40 minutos por causa de um princípio de incêndio do lado de fora do prédio. No terminal, 4 voos foram cancelados e um outro foi atrasado até às 9h30 da manhã. Depois disso, o painel já indicava todas as viagens com horários previstos. De acordo com a AENA, administradora
do aeroporto, ao menos 300 voos foram impactados. Por isso, a operação foi estendida por 1 hora até a meia-noite. Letícia dos Santos voltava de Fortaleza com a família por Guarulhos em direção a Cuiabá. De quinta para sexta, o voo foi cancelado, transferido de aeroporto e a família passou o dia esperando em Congonhas. A gente está aqui no aeroporto de Congonhas desde as 4 da manhã. A gente chegou no aeroporto de Guarulhos e aí pra gente sair mais rápido a gente teve que vir aqui para Congonhas para pegar o voo às 3h30. Ofereceram um hotel, só que tinha muita gente que tinha ido no hotel e aí chegando lá o povo do hotel falava que não tinha reserva e mandava voltar e não deixava entrar. Aí a gente pegou voos para alimentação, mas os voos de alimentação é de R$40, R$50 que não compra quase nada. Em Guarulhos, 4 voos foram cancelados e um outro foi atrasado. Ao todo, mais de 110 viagens foram impactadas. A Agência Nacional de Aviação Civil afirmou que quase 1/3 dos voos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos em Campinas sofreu atrasos maiores de 30 minutos ao longo da quinta-feira. Também afetou cerca de 1/5 de todos os voos do país. De São Paulo, Pedro Fagundes. Agora são 7 horas e 53 minutos. O Matheus Leite tem informações sobre uma reintegração de posse. Onde, Matheus? No Jardins, Wender, na esquina das ruas Peixoto Gomide e Oscar Freire, a Justiça de São Paulo determinou essa reintegração de um prédio que está com risco de desabamento. O juiz responsável pela decisão autorizou o arrombamento do edifício Peixoto Gomide e pediu o apoio da Polícia Militar para a retirada de cerca de 30 famílias que vivem no local ocupado. O magistrado destacou a urgência da desocupação e disse que o prédio não tem qualquer garantia de segurança. Um laudo da Defesa Civil Municipal apontou problemas estruturais e risco de desabamento do telhado. Procurada, a Prefeitura de São Paulo informou que foi notificada pela Justiça apenas para prestar informações sobre as condições do prédio e possível atendimento às famílias. A gestão municipal também afirmou que desde 2018, equipes da Secretaria Municipal de Habitação realizam atendimentos e vistorias nesse imóvel, buscando construir uma solução pacífica em cumprimento aos processos judiciais para desocupação. Em setembro de 2025, um acordo foi firmado para a desocupação voluntária das famílias cadastradas pela pasta. A Prefeitura diz que passou a conceder auxílio aluguel e o benefício continua ativo. Ainda de acordo com a administração municipal, uma visita técnica realizada em janeiro deste ano constatou que os moradores já utilizam a rede socioassistencial e estão inseridos em políticas públicas, como programas de transferência de renda e atendimento educacional às crianças. Wender. Obrigado pelas informações, Matheus Leite. Na CBN, fim de expediente. Muito bem, estamos de volta. O pouco tempo nos resta para o amor, mas ele começará a se consolidar agora, com o desejo de todos nós que você tenha uma noite feliz, um fim de semana feliz, que você encontre alguém que te ame, dê um abraço forte, receba um abraço forte. Esse é o desejo do nosso programa para você, que nos ouve em todos os cantos do mundo. Dicas boas. Diga você, Teco, por favor. Dizer para o povo brasileiro que amanhã o Saturday Night Live com a Anitta, para quem quiser ver, é amanhã o dia. Eu falei aqui das 2 séries que estrearam, né, da 5ª temporada do Hacks e do The Boys, que acho que vale muito a pena principalmente para quem já estava acompanhando. E a gente falou pouco daqui, mas tem uma série que é completamente maluca, porque é uma história que está acontecendo agora na Globoplay, que é a história do Testamento, lá da história da CIA, né? Pra quem não viu, mas vale demais ver, porque é uma história, primeiro, nossa, e é uma história que tá acontecendo agora, né? E quando você ver aquilo, você vai falar, se tivesse na Netflix, eu achava que era impossível. Assim, é impossível tudo aquilo numa história de verdade. Pernambucanas, né? Não CIA, né? Desculpa, Pernambucanas, falei errado. Exato. A CIA é holandesa, eu acho. Sim, Pernambucanas. Diga, Zé.
Eu fui no cinema, vi o Nuremberg, pra quem gosta desse tipo de filme de tribunal, sobre guerra. Tem o Rami Malek, que atrapalha um pouco, né? Rami Malek que acabou com o pior vilão da história do James Bond. O rapaz, ele tem problema, não fazendo um Freddie Mercury, ele tem problemas, né? Depois do Oscar, ele pirou, né? Ele faz aquela coisa com o olho, umas caras esquisitas. Eu não vi o filme, mas eu vi o trailer. E achei muito falso no trailer, realmente. Ele realmente não prospera. E o The Pitt vai fechar agora essa semana, a segunda temporada, televisão de alto nível aí. Apesar o The Pitt me contradizendo, vem da época do stream, mas também estreia na HBO, né? A HBO ainda é híbrido, né? Porque estreia na TV e no streaming, né? Ele fica no meio do caminho, né? Bom, minha dica primeira é Conspiração Condor, né? Filme que eu fiz com o André Sturm, tem a Mel Lisboa, Maria Manuela, Nilton Bicudo, Luciano Quiroli, e este que vos fala, conta a história, o mistério acerca da morte do JK, do Jango. Pedro Bial faz o filme também. O filme está estreando, acho que são mais de 50 salas, tem sido muito bem avaliado, as pessoas têm gostado bastante. E é uma jornalista que vai investigar esse caso e vai se deparando com uma coisa atrás da outra. Hoje foi um programa sobre jornalismo também, e a gente começa a ver que o nosso país esteve enrolado com diversas coisas que, infelizmente, algumas foram descobertas e nunca punidas corretamente, que eu acho que é um ponto que o Teco tocou hoje bastante, outras não foram descobertas, mas sempre, e infelizmente, muitas coisas esquisitas. Fala, Kim. Não, nada. Oi? Nada. Achei que você tivesse falado alguma coisa. Está na hora mesmo, não sei se foi isso que o pessoal te falou aí, mas está na hora. Zé, bom Londres para você, boa curtição, muita coisa acontecendo por aí, divirta-se, tá? Boa viagem. Valeu, abraço. Repete só para as pessoas o nome da cantora que muita gente perguntou aqui. Hoje a gente ouviu a Olive Jones, eu coloquei no nosso Twitter, o primeiro disco dela chama For Mary, um dos melhores agregadores de som da atualidade. E essa aí que tá tocando agora, até com a sua escolha, é quem? A escolha é do Chefinho, ele que pôs a Anitta aqui no fundo. É uma música que a Anitta lançou ontem. Isso, ela vai cantar amanhã com a Shakira. Essa música. Ô, Chefinho, eu errei que você não gostou do Revolt. Em qual que você gostou? Me fala uma série, então. Eu tô assistindo The Boys. The Boys. Socorro! Vamos acabar! Valeu, gente. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, onde quer que você esteja. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. Valeu. Na CBN, fim de expediente. Apresentação: Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Repórter CBN.